Agora são duas divas que vão sentar com a gente. Eu já vou chamar logo, porque elas vão brilhar aqui. Nina e Marcela. Yes! Direto da Mini Power. Quem tem filho aqui? Bem-vindas. Bem-vinda, fica à vontade. Bem-vinda, Nina. Bem-vinda, Marcela. A Marcela deitou aqui. A bispa nem fazer tão grande que o sofá é. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por receberem, compartilhar. Marcela, é sua segunda vez aqui, hein? Boa noite, gente. Quando a Mari postou lá no Instagram, eu falei, vou lá na minha. Falei, vou repostar também. Uma honra, obrigada. Parabéns, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Gente, primeiro assunto, nós falamos sobre mudança, empreendedorismo, transformação. O segundo assunto, nós falamos sobre voz, identidade, como mudar, como vencer. E agora nós vamos falar sobre crianças. Falaremos hoje primeiro com a Nina. A Nina tem um filho lindo, Davi, quem conhece o Davi Zoca aqui. Isso, Davi, ele foi diagnosticado com autismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a Nina vai contar pra gente como foi receber o diagnóstico do Davi. Uau! Então, na verdade... Fala mais pertinho. Isso. Na verdade, de alguma forma, desde bebê, assim, quando o Davi começou a andar, eu já vi algumas coisas no Davi. Mas mãe de primeira viagem, né, gente? Sabe como que é? É uma fase, vai passar. A minha sogra percebeu de imediato que o Davi tinha algo. E ela conseguia ver isso com uma clareza, assim, e de alguma forma ela tentava me avisar. Mas é aquele jeitinho e tal. Não na lata, né? Não na lata. E de alguma forma eu não queria, né? Não, é uma fase, vai passar, daqui a pouco ele, né, e tal. E aí, eu vim para a Power e comecei a servir na Mini Power. Junto com a Débora, na época era só a Débora, depois veio a Marcela, né, como coordenadora. E quando o Davi chegou na Mini Power, as professoras de imediato já repararam alguma coisa no Davi. Mas aquela coisa, ninguém queria me falar nada. A Débora e eu, a gente não tinha a intimidade que temos hoje. Então, ela não sabia como falar isso. Abordar, né? Isso. E aí eu comecei a reparar que as crianças na mesma faixa etária do Davi lidavam com situações que ele passava de uma forma muito diferente. Então eu peguei a minha experiência que eu estava vivendo ali na Mini Power, mais o relatório das professoras e a minha exaustão física, mental e emocional e gritei, Débora, socorro! Eu não sei mais o que fazer. O Davi está fazendo e está tendo algumas atitudes que eu não reconheço o meu filho. Então, isso não tem muito tempo, né, Nina? Não, o diagnóstico mesmo, o laudo deve ter o quê? Um ano e meio, mais ou menos. No máximo, porque a gente estava aqui em cima, lembra? Lembro. Se lembro. um ano e meio, mais ou menos, que eu recebi esse laudo. E aí, ela me orientou a procurar um psicólogo. Não, um neuro. Fala mais pertinho, primeiro, Nina. Né? Isso. O neuro. Essa intimidade aqui é o marido que tem, né, gente? Aleluia. E aí, nessa fase, eu estava ali conversando com a Marcela, assim, extremamente nervosa. E, assim, quem me conhece sabe que eu não sou nada tímida. Mas hoje, Jesus amar, minha orelha está queimando, meus pés estão gelados, mas tudo bem. E eu me lembrei que a Marcela teve uma participação muito significativa nisso. Eu falei com a Débora, e a Débora, não sei o que ela fez, mas, de repente, chegou um presente inesperado. E esse presente inesperado veio da Marcela e do Cadu. Nina, leva o Davi nesse neuro. É um dos melhores de Belo Horizonte. Falei, uau, era na pandemia, estava assim, um atendimento bem acirrado. Levei o Davi lá. Só que ele falou que para diagnosticar o Davi, naquela época, eu tinha que esperar o Davi ter uma certa idade. Então, assim, na cara dele estava estampado. Calma, ele é uma criança atípica. Mas ele não me falou. Ok. Aí veio, né? Neuro, psicólogo, psiquiatra, e com o psiquiatra veio o bendito do papel, que foi o laudo. Uau! Nesse dia, era como se eu estivesse andando num caminho e tendo a certeza daquele caminho.
Quando eu me deparei com aquele papel, eu dei de cara no muro. E agora? O que eu faço? Por onde eu corro? O que eu tenho que fazer? O que é autismo? O que é isso, Teia? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Cheguei na Dani Braga. Antes disso, a mãe passou por mim lá em cima, na ADM. Filha, tudo bem? Eu, vai ficar bem. Séria. Então, assim, se eu tô séria, alguma coisa está errada, né? Logo mais tarde, ela me chamou para ir na sala dela. Filha, o que está acontecendo? Não, mãe, eu não quero falar. Senão eu vou chorar. Ela, então chora, mas me conta. E eu desabei na sala dela, conversando com ela, e ela me aconselhou e me mostrou exemplos de autistas, né, mãe, que Sim. são um grande sucesso aí e tal. E naquele dia o pregador, eu não me lembro o nome dele. Foi o pastor Josué Gonçalves. Foi. E ele falou do filho, do neto, do neto dele, que chama Davi e que foi diagnosticado com autismo. A mãe só fez assim, ó. Tipo, a gente conversou tudo isso lá em cima. Aquele dia, aquela pregação foi pra mim. Quando eu desci, eu cheguei na Dani Braga, a psicóloga, e falei, Dani, e eu já estava conversando com a Dani. Falei, Dani, como assim? Eu imaginava que eles iam enfiar meu filho numa máquina e fazer alguma coisa, um exame, não sei o que, não sei o que. Eles só me fizeram um monte de perguntas e não colocaram a mão no meu filho. Não tem como eles dar um diagnóstico desse pra mim, sendo que eles nem colocaram a mão nele. Ela, com todo o amor do mundo nos olhos, e eu amo olhos, Nina, é assim mesmo. Agora a gente tem que trabalhar a aceitação dos pais. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Porque os pais entram no estado de negação, né? Até... eu virei para ela e falei, tá, pera, você tá me dizendo que agora então o problema sou eu? Ela só fez assim. Gente, eu desabei aquele dia. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar isso antes da pregação. Eu já tinha conversado com a mãe, eu fui lá para a Mini Power, sentei numa salinha e só sabia chorar. Eu não conseguia olhar para o meu grandão sem chorar. O que eu pensava? E agora? Como é que vai ser o mundo para o meu filho? As pessoas vão olhar com ele, tadinho. As pessoas vão fazer bullying com o meu filho, o mundo é mau. Eu não quero isso. Eu queria colocar o Davi numa bolha, mas ao mesmo tempo, eu sou o tipo de mãe que vai. Fiquei uma semana descabelada. Foi a pior semana da minha vida. Mas aí, querida, eu levantei, sacudi a poeira e falei... É isso aí! Se eu não fizer pelo meu filho, se eu não fizer pelo meu grandão, quem é que vai fazer? Isso aí. É no meu colo, é no meu braço que ele sente o porto seguro. E ele tem que saber sempre que, independente de onde ele for ou o que aconteça, é no meu colo que ele tem que correr e vai encontrar segurança. E foi aí que eu decidi pesquisar tudo. E até hoje eu pesquiso sobre esse universo, sobre esse mundo, como que eles funcionam. O Davi foi diagnosticado com autismo, nível 1 de suporte. Ah, Nina, nível 1 de suporte é leve? Não é, não. Nunca é leve. Ser mãe não é leve. E quando o nosso filho tem uma demanda em especial, torna tudo mais difícil. Mas não é impossível. Desafiador. Desafiador. E aí eu comecei a pesquisar sobre, fui pesquisar as indicações que a bispa me falou, né, da mãe me falou das pessoas que tinham. E percebi, sim, que isso não é um empecilho para o meu filho. Isso aí. É só um detalhe. É só um aí. jeito diferente dele ver as coisas. É verdade. Já descobriu a habilidade Nina. principal? Ainda não descobri a habilidade principal, porque ele gosta de muitas coisas. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei que é na arte. Será por quê, né? Isso aí. Ô, Nina, conta como nós mulheres, né, nós podemos ajudar, né, a lidar com ele, a conversar, como que a gente pode ajudar também sendo mães, né, e sabendo também do diagnóstico. Como que a gente pode ajudar nisso? Primeiro, nunca olhe para uma criança neurotípica com dó, com pena. Isso mesmo. Ai, tadinho, ele não é capaz. Quem te disse que não? Eles vão te surpreender. O meu filho é muito capaz. Ele só não entende, às vezes, a forma com que você fala com ele. Mas ele é capaz demais. O Davi não consegue entender metáforas, duplo sentido. Se você der um comando para ele, seja muito claro. Claro. Clara mesmo. Davi, de manhã, o Davi entra no banheiro e escova os dentes. Ele vai entrar na minha cabeça. Eu vou entrar no banheiro, eu vou escovar meus dentes, eu vou lavar meu rosto. O Davi vai entrar no banheiro, escovar só os dentes e sair. E ele ainda é homem. Homem é assim, né? Aleluia, né?
Eu falo com ele, filho, você não lavou os olhos? Ué, mamãe, mas você não falou que era pra lavar os Mas lá olhos. em casa acontece isso. Eu falo assim, Carlos, lava os copos pra mim. Aí tem copo, prato, talher, só lava os copos. É meio parecido. Se eu falar, Davi, vai lá no banheiro lavar a mão, ele vai enfiar a mão na água e tirar. Pronto, lavei. Não, eu tenho que ensinar, Davi, é assim, passa sabão. Então, assim, seja clara com ele. E se, de tudo, algum dia ele te responder mal ou ele ser agressivo, ele não é mal criado. Pelo contrário, Davi é um coração de pernas. Ele não é mal criado, ele não é mal educado. Às vezes ele não entendeu a forma com que você falou com ele. E nem com que outra criança falou, né? Nem com que outra. Um exemplo, eu falo com ele, filho, sacode esse pipiu. Credo, mãe, precisa ser mal educado. Filho, é só o jeito de dizer. Entende? E se de tudo, vocês não saberem como, me chama. Gente, às vezes eu tenho cara de brava, mas nossa, tem nada de brava. Verdade, uma vez o Davi, ele foi ali no espaço servir para inspirar e ele começou a empilhar todos os puffs, as cadeiras, e eles queriam pular, e ele estava falando com uma outra criança que eu nem lembro quem estava do lado, para pular, e eu fiquei com medo dele machucar. Eu falei, Davi, cuidado, vocês podem machucar aqui. Ele, não, eu já falei com a minha mãe, ela deixou. Eu falei, tá bom. Fui na Nina. Eu falei, ô Nina. Ela, não, ele me falou e tudo. Eu falei, mas ele tá empilhando cadeira. Mas não foi esse o combinado. Eu falei, então você pode ir lá resolver, que eu só tô com medo dele machucar. Então, assim, eu acho que também tem que ter o cuidado, e não só para as crianças que têm um diagnóstico desse, né, Nina? Eu acho que um cuidado que a gente tem umas com as outras, né, com o que a criança tá ali fazendo, né? Então, às vezes foi um comando que foi, né? Você pode ir ali no Kids, né? E descer no escorregador, mas a criança está subindo, né? No telhado da casinha. Exatamente. Aconteceu um dia, gente, e assim, eu aprendi com o tempo. Primeiro, antes de brigar, eu pergunto o que foi que aconteceu. Ele estava brincando, ele e o Dani, né, o Daniel da Meirinha, eles gostam muito de brincar, e tinha mais algumas crianças no parquinho, que o parquinho era o castelo, o Davi era o guerreiro que defendia o castelo, e uma outra criança era o dragão que invadia o castelo. Deus da imaginação. Né? O guerreiro vai contra o dragão, né? A criança subiu em cima do escorrega. O que o Davi fez? Puxou. E jogou o menino no chão. Aí eu fui lá e aí chegaram, Tchanino, o Davi machucou, não sei o que. Eu falei, calma. Primeiro eu escutei uma versão, depois, Davi, o que aconteceu? Mamãe, eu sou o guerreiro que defende o castelo e o dragão estava em cima do castelo. Pra ele tá tudo certo. Ele tá fazendo o papel dele. Exatamente. Vocês que não estão entendendo a brincadeira. É legal dessas dicas, porque às vezes a gente não sabe como lidar mesmo, né? Sim. E eu sou super aberta. Pode chegar em menina, perguntar, conversar, isso. Se você não conseguir resolver, me chama. Eu vou sentar, eu vou conversar com ele, porque às vezes você não sabe como falar. Mas isso não significa que o meu filho não precise de limites. Assim como toda criança, ele tem que ser corrigido. Isso. Ele tem que ter limites, entende? Eu lembro que a gente conversou isso no primeiro dia. Você falou assim, como que eu vou ser mãe agora do Davi? Eu falei, como você sempre foi. Isso, eu falei com a mãe, eu não quero ser a mãe que passa com a mão na cabeça do meu filho. Gente, assim, chorando mesmo. Tadinho, falei, ele quem é autista. disse? Tadinho, não mexe com ele não, que ele é autista. Aí ela, quem disse que você vai ser essa mãe? Falei, realmente quem disse? não sou essa mãe. Não precisa disso. Ele, às vezes, ele fala comigo, mas mamãe, você sabe que eu não dou conta porque eu sou autista? Não. Você dá conta sim, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que é errado. Isso não justifica você ser autista. Não justifica você fazer isso. Então, eu sou a mãe que corrige, eu sou a mãe que ensina de um jeito, às vezes, diferente de você que tem uma criança que não é neurotípica. Mas eu corrijo e eu ensino. Isso. E agora vamos aproveitar a Marcelinha aqui da Mini Power. Vocês estão fazendo um treinamento na Mini Power, né, Marcela? Sim. Para onde estamos caminhando no cuidado, no acolhimento das nossas crianças neuroatípicas. Amém. Que não é só o autismo, Não, nós temos várias outras. Muitas. Né? Já iniciamos dia 17 eu faço outro. Uau. E em breve nós vamos estender todo esse conhecimento para o time da Mini Power. E já estamos com um projeto para fazer para vocês, tá? Para toda a Power. E em nome de Jesus. Precisamos estar todas atualizadas, né? Todas, gente. E assim, não é só com criança, não.
Só abrir um parênteses aqui. O Cadu foi diagnosticado com TDAH anteontem. Já está sendo medicado, glória a Deus, aleluia. Gente, Cadu é o marido dela, tá? Não é o filho, não. Não, meu filho é o Cadu tem 40 e tantos, né? Não conta que eu contei, não. Ah, não, só está sendo gravado. Só online. A gente corta. 40 e poucos, Cadu, não falei, né? E aí, muita gente ficava, nossa, mas o Cadu é assim, o Cadu é assado, ele é esquisito, ele só fica na dele. Tá aí. Tantos problemas que eu tive, né, com o meu casamento, foi por causa de quê? Então, tipo assim, nós queremos estender todo esse conhecimento para vocês, para toda a Power. E eu creio que nós seremos uma igreja relevante na área da inclusão. Amém. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E uma coisa muito linda é que Jesus, ele incluirá todos no plano da salvação. Amém. E nós vamos seguir esse modelo. Nós não vamos excluir ninguém. Hoje, lá embaixo, com laudo, nós temos 6 crianças. Com laudo. Com laudo. Fora as dezenas que não tem laudo. Entendeu? Com laudo. Então, assim, é desafiador. Mas igual eu falei com a Nina ali, eu sinto no coração, ela sente na pele. Então, nós vamos juntar isso e construir algo poderoso nessa igreja. Nós vamos ganhar famílias, nós vamos ganhar muitas crianças, nós vamos incluí-las. Amém. Né, em nome de Jesus. E eu preciso, né, contar com vocês também, tá? Em nome de Jesus, nós vamos formar assim, um time muito especial, né? Para alcançar essas crianças. Forte. E a gente vai precisar de 3 coisas: empatia, amor e conhecimento. Tá? Professora, né, gente? Empatia, amor e conhecimento. Grava isso, gente, tá? Então, se você viu uma criança aí e tal, perdeu a paciência, mesmo se você sabe se tem laudo ou não, se é só sapeca ou não, amor, empatia e busque conhecimento. Ô Marcelinha, a gente tem um sonho, né, de fazer nosso novo espaço uma sala multissensorial para as crianças, né, quando chegarem, não serem simplesmente tacadas lá na sala com todas as crianças, ela tem medo. Não, mas uma sala de acolhimento primeiro, onde ela passa por um processo e depois ela vai sendo ali incluída. Porque, gente, incluir não é pegar aquele aluno que é neurotípico e colocar ele lá no fundo da sala, não. Isso não é inclusão, não. Que as escolas fazem. Isso não é inclusão, isso é exclusão. Ou então, tirar o aluno da sala na hora das atividades. Isso é integração. Pois é. Então, não é isso. Então, a gente quer realmente incluir as crianças, né? E para isso nós precisamos de mais espaço para a vida, precisamos de um novo espaço. Então, ore por essa causa aí, por nossa família Power. Amém? Amém. Obrigada, mais alguma coisa? Últimas palavras? Que temos mais uma última diva. Posso contar rapidinho um testemunho? Breve? Pode. Sobre o Davi ainda. Sobre inclusão mesmo. Fala mais pertinho. Sobre inclusão. Aumenta o som dela, por favor. Gente, aumentar meu som? Uau! Diminui o som. Viu? O Davi, ele estava numa escola onde a professora e os alunos não sabiam lidar com ele. Não tinha como. Ela falava palavras para ele, e isso com outras 2 crianças na escola, que era nível 2 e 3 de suporte, autistas também. E a professora não sabia e tal. E eu confesso para vocês que se eu não fosse crente, se o Espírito Santo não tivesse transformado a Nina, a Sabrina, eu tinha dado na cara dela. Aleluia, Deus é fiel. Deus é bom. E aí eu ouvi alguns conselhos e fui na vibe da onda das bolsas que estava aqui, assim, ó, pairando aqui dessa pau. Aleluia. Peguei a minha e fui. O Davi hoje estuda em uma outra escola, que a primeira coisa que fizeram foi as crianças olhar para ele e falar assim: tem problema não, Davi. Você tem o quê? Dificuldade de matemática. Dentre todas as coisas que ele falou, você tem dificuldade de matemática? A gente vai te ajudar. E as crianças recebeu ele com amor. Hoje o Davi é uma outra criança. Eu fui na escola uma pessoa que está acostumada a resolver tudo no braço, a não pedir ajuda, a não falar com as pessoas, tipo, eu preciso disso. Eu vou e faço. Eu fui na escola e implorei a diretora, eu falei: eu preciso de socorro para o meu filho. Mães de crianças neurotípicas, mães de crianças, né, normais, vou usar esse termo, vocês entenderam o que eu estou falando. O que você é capaz de fazer, o que você é capaz de buscar pelo seu filho?
Tire todo o seu eu e vai, porque é em você que ele busca a força que ele precisa. Então, independente do que sua cabeça diz, vai na fé, vai no flow, vai, porque ele vê você como a super-heroína dele. E é isso que a gente é, mães. Lindas! Obrigada, Nina, Marcela. Obrigada por compartilhar essa história, Obrigada Nina. por compartilhar, para a gente saber um pouquinho mais.